bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E, bom, primeiramente, né, caso vocês não tenham escutado o episódio anterior aí, a parte 2 da pornografia, agora nós estamos com um membro a menos, né? Descansa em paz, Pedro. Pedro saiu do VB. O episódio de pornografia foi demais pra ele. Foi demais pra ele. Falou, não, esse assunto aqui não dá, pesar demais pra mim, eu não vou aguentar depois disso. Foi inspiração demais pra ele. Ah, inspiração demais pra ele, é verdade. Encontrou outros meios de ganhar mais dinheiro de maneira rápida e fácil. Sim, bem mais rápido e mais fácil. Dê um Google aí nele que vocês vão achar. Então. Vocês vão achar aí. Plataformas que ele migrou. Vão achar o OnlyFans dele, página dele num site, isso aí, então. Continua aí. Isso aí, vai. Siga o seu sonho. Deve estar gravando nesse exato momento. Porque o VB é de inspiração, né? Exato. Coincidiu de que o último episódio que a gente fez foi de pornografia e ele já não tá mais aqui. Podem tirar suas próprias conclusões. Exatamente. Quem somos nós, né, pra impedir um sonho? O bom que ele não tá aqui é que a gente pode fazer piada sobre ele sem nenhuma chance de resposta. Então, eu falou o quê? É isso aí. Pedro, se estiver ouvindo, pode comentar deixa os comentários no site. Isso. Comenta lá que a gente vai ler. Promete que lê e responde. Bom, mas hoje, começando essa nova fase do VB aqui, a gente vai falar... Essa nova geração do VB. Exato. O tópico hoje é gerações, em que, bom, de certa forma o Pedro representava uma. Né, sendo o idoso que ele é. Ou não, vai saber. Hoje não mais, né, porque agora ele tá muito mais liberal, depois do episódio passado. Representa uma geração de novos profissionais. De novos profissionais. Isso que é um orgulho desse menino, ele é um grande empreendedor agora. Sigam ele, galera. Sigam ele. Mas, bom, é isso aí. O papo hoje vai ser, quer dizer, gerações. César, você já quer comentar alguma coisa aí? Acho que é importante pontuar que, piadas à parte, esse é um momento realmente de mudanças aí na dinâmica do VB. Sim. Porque agora é um papo entre eu e o William, e é experimental ainda, primeira vez, obviamente, que estão gravando dessa maneira e lançando esse episódio. Então, fica a observação de que é meio experimental ainda, vamos tentar manter o fluxo da conversa, claro que entre 2 em vez de 3 agora, mas com a ideia de realmente seguir os padrões aí de todos os outros episódios. Sim, mas caso não funcione tão bem, ou não sei, vocês sintam que faltou alguma coisa, podemos pensar de maneira diferente pro próximo, ou próximo do próximo episódio. Enfim, é meio que um recomeço aqui. Né? A gente vai testando aí, vamos ver o que dá, né? O novo ano, né? Porque o primeiro, em janeiro, a gente relançou então sim. É realmente um recomeço. Assim que peço compreensão e talvez paciência, mas a ideia é que com aqueles que permanecem, tanto gravando como escutando, juntos conseguimos seguir aí com a mesma qualidade ou mesmo melhorá-la de alguma maneira ou outra, ou manter essa conversa aí e essa consideração. Veremos. Preâmbulo dado. Então vamos entrar no tópico já? Bora. Podemos ir? Então vamos lá. Gerações, César. A gente sempre ouve falar isso daí. Hoje mais ainda do que antigamente, né? Porque a coisa da geração Z, principalmente, a nossa própria, né? Que é a geração milênio. E boomer também é algo que virou até piada um tempo atrás. Chamava as pessoas de boomer, falando que é velho. Nossa, é muito boomer. Ok, boomer. Falar clean, ok, boomer. A argumentação era ok, boomer. Só ignorava, como se fosse uma criança. Sim. Acho que como funciona essa dinâmica aí? Que não precisamos explicar. Como começou, né? Então, vamos por partes. Primeiro, seguindo a pergunta clássica, né? Por que falar de gerações nesse momento? A primeira razão é para fazer a piada de que uma nova geração do VB.
A segunda razão Essa é a principal, tá? é, sempre. A segunda é que, como você comentou aí, realmente a mídia está muito mais saturada com os termos generacionais do Sim. que necessariamente antigamente. Claro que antigamente também não tinha muita exposição a muita coisa, né? Mas hoje, É. com o advento da internet, mídias sociais, etc., os termos millennials, boomers, geração Z, estão muito mais prevalentes e geram muito mais questionamentos do que antes. Mas também tem uma ponta de curiosidade aqui, que é que a gente já falou sobre gerações. Isso eu não sei se você vai lembrar. Eu lembro Mas de ter citado em alguns momentos alguma coisa de gerações, mas não lembro de a gente ter focado, sei então lá, isso mais de 5 foi. minutos nisso. Foram exatamente uns 7, 8 minutos. Isso foi Hum. no episódio Bodas de Ouro, Perguntas Extras. Foi num exclusivo É? para padrinhos. Sim. Ah, nossa, acho que por isso que eu não lembro. Isso foi em abril de 2019, então faz um tempinho. Nossa, nem minha. Não lembro direito desse episódio do ano passado, Agora, 2019. quase 3 anos agora. E nesse episódio, nessa parte aí, a gente comentou um pouco sobre a nossa percepção de gerações, ou do termo geração, e comentamos que a gente não tinha estudado, só especulou lá do que a gente sentia que era e se era muito válido ou não. Hum, Mas eu comentei muito assertivamente que era algo que eu queria explorar com mais profundidade num VB sim. ou no VB+. É óbvio. Então, estamos dando continuidade a essa promessa agora, 3 anos depois. Tarda, mas não Né? falha. Tá, exatamente, tarda, mas não vale. Uma hora sai, que não pornografia, lembra? Tem, Pornografia nasceu com o bebê, mas só saiu agora. ou racismo, religião, mas esses É, assuntos então, mais complexos sim. demandam mais tempo. E no caso da geração, eu confesso que eu também já pensei mais seriamente em falar sobre o assunto, mas não tinha muito material disponível. E Hum, agora, repensando, eu encontrei todo um livro escrito no tema, que chama Gerações, é a principal referência desse episódio, escrito por um autor inglês chamado Bob Duffy. E tem muito mais material, principalmente pensando nessa coisa, no efeitos do Covid, ou no hum, TikTok, como hoje, mais do que em 2016, 17, 18, esse conceito de geração está muito mais latente, tem muito mais material escrito explorando a validade ou não do hum, conceito. Então foi mais fácil se submergir nesse tema e agora hum. esperamos vai agregar mais aí ao entendimento de Não, quem nos escuta, né, eu como tô isso se curioso ver define. que informações de diferentes você vai trazer, porque confesso que nas pesquisas que eu fui fazendo, nos vídeos que eu vi aqui, é muito meio do mesmo, assim, que o pessoal fala quando toca no Chovendo assunto de molhado, né? gerações. É, então, Pois bem, acho que podemos começar então a parte histórica aqui, que eu acho que é a mais sim, interessante, manda. porque assim como muitas das coisas que falamos aqui, a ideia de dividir a população em gerações é bem moderna. Hum, O primeiro uso, assim, em linhas do que a gente entenderia sobre geração, principalmente social, acho que tem que dividir aí. A palavra geração vem pela raiz aí, né, de gerar, genética, então é correlacionado ao nascimento. uhum, E antigamente era vista como uma estrutura mais familiar de divisão entre jovens, adultos e idosos. sim. A geração chamada É, né, a familiar. geração do... sim, Como que exato. geração da família você é? A É, geração, sei lá, William 15º, César tem. terceiro. Era mais pensado nesses termos, como toda a realeza de muitos países aí pode Hum, exemplificar. E existia dentro dessa bolha a questão de dividir entre jovens e, e adultos. Acho que não tinha um meio jovem, adulto, adolescente, essas coisas também são bem, sim. bem recentes, como talvez vocês se lembram. É, isso aí até em filme dá pra você parar, como eles dividiam entre, sei lá, fazia 16 anos, pronto, agora você é adulto. Você eram jovens e agora você é um adulto. Exato. E essa rixa, bom, não existia esse pensamento, digamos, em caixas generacionais, mas sempre existiu essa percepção de que os jovens pensam um pouco diferente dos adultos. Uhum. E tem até citações de era Sócrates e depois quem? Aristóteles?
vou dizer Aristóteles, mas não estou 100% confiante. Acho que o Sócrates criticava a geração, os jovens da sua geração, porque eles gostavam de escrever coisas e isso danificava a capacidade de memorização deles. Então Sócrates falou: o que vocês estão escrevendo tudo aí? O bom é memorizar, e a resposta de Aristóteles foi: ok, boomer. Tô escrevendo exatamente o que você está dizendo aí para as pessoas lerem isso. Saber o velho que você é. Aqui, múltiplas e múltiplas gerações depois. O Pô, quê? perdi a Milênios palavra. depois? Não é milênios, Séculos depois. séculos depois. Aqui, todo mundo sabe disso, séculos depois. Então essa dinâmica aí, jovem, adulto, geração da família, sempre existiu. Mas o que a gente pensa hoje é mais em termos sociais. Então estou falando de uma geração social que é muito mais condicionada, não só um grupo de faixa etária, mas também é uma experiência compartilhada, como crescer com a internet, que eu acho que é Sim. intuitivo para todos. Acho que Ou pelo que eu vi, todas as gerações tinham meio que um acontecimento que marcou a geração de uma forma, entre aspas, mais global. Uhum. E, sei lá, algum acontecimento, às vezes, do país em si, assim, ou esse estado econômico do mundo. Então, é uma forma geral ali, o estado do mundo naquele momento, naquela época lá, Não só que do marca a mundo, como geração. do local mesmo, onde as pessoas residem, né? Sim, Mas vamos chegar lá, que aí a gente está sim, dando um pulo só sim. meio para explicar o conceito. Mas que esse conceito de social com impactos, com eventos tendo impacto no que define um grupo de pessoas, começou a surgir no século XVII, fim do século XVIII, na verdade, 1700 e bolinha, Hum, e só foi usado como realmente em linhas de sociologia, de definir um grupo através de ciclos e efeitos, no século XIX. Então, essa questão de falar a que geração você pertence, estão falando do século XIX para frente, basicamente. sim. Tanto é que se você Mas chegar... você falou que o conceito já meio que já existia lá pro século XVII, é isso? A Então, ideia? vamos por partes. No século XVIII, eu estou pensando em 1700, mas é século XVIII. Sim. Aham. Século XVIII, se vocês aí lembram das aulas de história, aconteceram muitas mudanças no mundo, principalmente a Revolução Industrial. E isso gerou mudanças na percepção das pessoas de onde elas viviam e de quem elas eram. Porque antes era tudo cada um no seu quadrado, Uhum. fazendeiro nascia fazendeiro, morria fazendeiro. E com o advento da Revolução Industrial, começaram os centros urbanos mais de maneira disseminada, com possibilidade de carreiras, com possibilidade de ofícios que não eram da família. Então isso gerou, em primeiro lugar, uma questão de sociedade. Claro, sempre existiram, mas não da maneira que nós entendemos hoje necessariamente. Era uma questão de grupos que você pertencia, famílias, regiões, como a gente já falou várias e várias vezes, né? Que podia Sim. ser os Ferreiras, os Oliveiras, podia ser Uhum. os venecianos, questão linguística, questão cultural, mas a questão de estou em uma sociedade a nível nação, a nível mesmo Oriente, Ocidente, como essas questões aí começaram a se consolidar em meados do século XVIII, de maneira mais forte e disseminada. E isso gerou toda como se forma uma sociedade, o que constitui uma sociedade, quais são os ciclos da sociedade. Sim. Então todo esse movimento racionalista em prever algumas coisas vem muito dessa época. E não coincidentiva de dizer, ok, existe uma geração aqui que é diferente daquela bolha em que você vivia. Sim. Uma vez que você começou a passar tempo fora com pessoas da mesma idade, estudando as mesmas coisas, a questão de identidade, falando, eu pertenço, eu sou diferente dos meus pais. Como isso começou Hum. a ter muito mais prevalência do que em qualquer outro momento na história. Então aí vem a questão de eu me sinto diferente, estou com pessoas da mesma demografia, vamos dizer assim, isso constitui uma nova geração. E aí como que a sementinha Inception de como entendemos hoje a ideia de gerações.
porque não coincidentemente você precisa de uma sociedade para poder segmentar essa sociedade, segundo um grupo de idade e experiências compartilhadas, Sim. sendo muitas dessas experiências a questão de o que você faz em determinadas fases da vida. Vai para a faculdade, começa um emprego na cidade, que antes, lembro de novo, não tinha isso. Você nascia campesino, morria campesino. Sim. Então, né, não tinha uma complexidade para ser dissecada e analisada. Então não fazia muito sentido e por isso era só focado em idade mesmo e termos abrangentes de família. Sim. Beleza. Então é interessante, né? Como pensamos em algo assim, então, gerações, claro que sempre existiu, mas Sim. not really. Não. Bem novo, na real. Bem novo, bem novo. É engraçado você pensar, se pegar uma máquina do tempo e ir lá para, sei lá, século XIII e falar que você quer observar tendências generacionais e escopo de atenção daquele grupo de pessoas naquela classe socioeconômica. A cara Aqui? de a resposta da pessoa não poderia ser nada além do quê? Não. O quê? O que você tá falando, cara? O que são essas palavras? Porra, você vem do futuro pra isso? Não, para isso o quê, né? Não, é um outro idioma, é um outro idioma. Então. Então bem bizarro pensar nesse tipo de coisas, mas mais bizarro ainda, e aqui é uma tangente, mas eu acho que a tangente que os ouvintes aí já talvez até esperam nesse momento, mas é a questão de como a linguagem afeta muito nossa percepção de mundo. E a questão das gerações vem de uma necessidade de criar um linguajar para endereçar a sociedade, que também é algo novo nesse contexto aí de mudanças demográficas, econômicas, etc. Que você precisa realmente criar novas palavras para definir essas novas coisas que aparecem. Sim. E como a gente já falou diversas vezes, a nível individual, como a gente falou no racismo, já é quase impossível você definir perfeitamente uma pessoa. Perfeitamente não, velho, só razoavelmente. Sim. Não precisa ir tão longe. Como a gente falou lá, como você descreve? Jovem, velha, mulher, homem, alto, baixo, Por onde começa isso? cor da pele, como você define? Como você começa esse exercício? Até onde vai? E aí você pensa em fazer isso com um grupo de pessoas, como pensa nesse desafio. Você tem, num certo momento lá, vamos pensar nos campos feudais de novo. Você tem família de gerações lá que é basicamente a mesma coisa. Eles são parecidos, o que muda mais neles é realmente quem é jovem, quem é velho, quem é homem, quem é Sim. mulher, se tem alguma deficiência física ou não, sei lá. Como é muito limitado as diferenças para descrever esse grupo de pessoas. Sim. Mas aí você entra num grande centro urbano, numa cidade. E aí você junta todas essas outras pessoas que são diferentes entre elas em muitos mais aspectos do que nessa bolha, como você começa a descrever aí não o indivíduo, mas a diferença entre grupo de pessoas. Então, tem 100 pessoas ali de vários tamanhos, várias cor de pele, vários tudo basicamente. Como você Sim. separa isso? Completamente diferente. Você separa pelo formato da orelha, pelo o quão longo é o cabelo. Como que você separa isso e faz, de certa forma, isso útil para algum estudo, para entendimento daquele contexto que você está observando? E uma dessas opções é falar, ok, vamos separar um grupo de pessoas que tenha mais ou menos a mesma idade. E aí a chave é um ciclo de vida, que isso já no começo aí, século XVIII, foi de, ok, quanto tempo demora para uma pessoa nascer, crescer e ter um filho. Então, esse foi o intervalo do Sim. pensamento entre 15 e 20 anos, que até hoje é meio Hum. como se define sociedade. Pelo que eu vi é meio. Assim, eles definem as gerações meio assim, numa faixa de uns 20 anos, mais ou menos. Isso, exato. Antigamente era até mais 15 do que 20, porque com 15 anos você podia ser pai já. Agora, Verdade. agora 20 faz um pouco mais de sentido, embora nem tanto. Eu não sei quantos pais você conhece com Pior 20 anos. que pra geração antes da nossa, por exemplo, acho que era normal. Acho que foi mais ou menos a idade ali, 20, 22, 23, sei lá.
que meus pais me tiveram, por exemplo. Mas Sim, para nossa geração agora, é tá. difícil conhecer. Então, mas essa é uma lente que você pode colocar e falar, ok, geração, até a próxima geração surgir, que aí é necessariamente um filho, uma Hum, filha. sim. Então, entre 15 e 20 anos, lá naqueles tempos, razoável, ok, vamos separar esse grupo aqui. E aí, vamos ver o que dá para estudar, o que dá para ver de similaridades, diferenças. Passou a ser um objeto de estudo, basicamente. Mas, porém, contudo, todavia, aí começam as questões de... Era um ponto de curiosidade que, com o tempo, principalmente com o advento da sociologia, foi ganhando mais afinco e seriedade por parte de muitos estudiosos. E com o advento da Primeira Guerra Mundial, teve uma divisão muito clara ali de pessoas que nasceram na guerra, foram para a guerra, perderam a vida na guerra, que essa divisão aí, como separar grupo de pessoas, ficou muito mais fácil separar grupo de pessoas que foram para a guerra, ou vivenciaram a Primeira Guerra Mundial, ou nasceram depois dela, versus as que não, né? Então aí você tem uma linha na areia muito mais explícita do que necessariamente outras coisas, como, não sei, o advento do telegrama, ou, ou da primeira projeção em tela de cinema. Isso são coisas Sim. locais, mínimas, coisas de nicho, mas a Primeira Guerra Mundial, como está no nome, né, é algo bem mais É. abarcativo que realmente deu essa possibilidade, e foi quando os nomes começaram a aparecer. Então, essa questão de geração é recente, e a questão dos nomes é mais recente ainda, porque eles começaram a dar nomes de geração que tinha ido para a guerra, geração de veteranos, mas não eram Hum, nomes oficiais e propagados que todo mundo usa como tem hoje. Era sim. mais uma diferenciação. A questão dos nomes de hoje, que a gente sabe, isso sabe falando no contexto americano, né? De baby boomer, de geração X, Sim. millennial, geração Z. Isso, pasme, foi consolidado na década de 90. Uhum. Década de 90, Depois de ter passado umas 2 gerações já. então, ela foi nomeada retroativamente, não é que Sim. geração da guerra falou, tá, GI, geração GI, ou como que é, a Hum. Greatest Generation, É, geração The da Great Generation. grandeza. A grande geração. Acho que em português acho que ele chama grande geração, eu acho. Grande geração, sim. É. Isso não, eles não chegaram da guerra e falaram, tenham os bem-vindos à grande geração, não, não foi bem assim. É, Mas aí vale um asterisco e um ponto bem relevante para o tema, que é a maioria, esses estudiosos começaram, acho que o primeiro, segundo minhas anotações aqui, é o Comte, que é um francês, que foi o primeiro que tentou pensar nessa divisão em relação às gerações e tentar encontrar um ciclo ali. Depois sim. tem um alemão bastante influente chamado Karl Mannheim, que ele lançou um livro em 1923 chamado O Problema das Gerações, que já era focado na Primeira Guerra, como eu comentei. E a Primeira Guerra como um gatilho de divisão de uma geração versus outras. E depois, com a Segunda Guerra, essa questão de disseminação de estudos e de conceitos focou bastante nos Estados Unidos. Então, acho que tenho anotado aqui 4 nomes, na verdade, que se associam bem fortemente ao estudo de gerações e conceito de gerações. O primeiro é o Comte, que inseminou isso. O segundo é o Mannheim, que ele criou uma teoria chamada teoria da impressão, ou imprint em inglês, justamente baseado em eventos mundiais. Ele via um antes e depois em termos generacionais. Então a teoria dele é grandes eventos vão ter grandes impactos, meio que Sim. roubando a frase do Homem-Aranha. Não. E defendia essa tese segundo esse critério, de que define uma geração não é necessariamente o ciclo de vida, senão Mas que os acontecimentos. os acontecimentos, exato. Sim. Ele disse tem muitos ciclos aí de gerações no sentido mais biológico que vai ser da mesma geração no sentido social, Uhum. porque não aconteceu nada
entre uma coisa e outra, como 1880 até 1914. Sim. Tem pelo menos 2 gerações aí, mas para ele era a mesma geração, porque não teve nada nesse meião aí que justificasse o antes e Uma depois. mudança cultural, assim, se for dizer. Isso. É cultural em termos de autoidentidade. Falar, você Uhum. foi pra guerra, não foi pra guerra. Sim. Essa é uma questão que ele disse realmente não tem como não afetar. É. Ele defendia isso, que geração não era um ciclo de 15, 20 anos, senão que ciclos definidos a partir de grandes eventos. E como Não, que eu até cheguei a ver algumas pessoas chamando, falando que a geração Z é a geração pós 9/11, né? Ah. Que eles falam que é. Mas eu acho que é mais um americano mesmo que usa isso. Mas chama a geração Z de geração pós 9/11. Falei, ok. Então, acho que aí um ponto que talvez a gente repita depois é que não existe um órgão internacional para definição de gerações. Sim. Isso é uma coisa mesmo que eu percebi que sempre que todos os vídeos que eu vejo, o pessoal começa falando, bom, pra começar, não tem como definir o ano exatamente, porque cada estudioso fala dá uma data diferente, mas é sempre ao redor de algum certo acontecimento ali que teve algum impacto maior. Então, mais ou menos. Aí é que a gente abre o leque. Hum. Existem 2 grandes teorias para definir gerações. Uma delas é essa que eu acabei de comentar, que é da teoria da impressão, que é definida através de eventos e não de ciclos. E a outra, que começou uma cadeia lá com o Comte, mas se consagrou realmente na figura de 2 americanos, chamados Strauss-Howe, são 2 pessoas, Strauss e Howe. Eles deram uma interpretação de que existia algo chamado o pulso da história, que era cíclico e se repetia através de gerações em termos de tempo, como entre 15 e 20 anos. Então essa era uma ideia que foi pincelada em uma vertente lá que nasceu com Comte, que queria entender a sociedade através de ciclos e se formalizou, ou se popularizou pelo menos na figura desses 2 americanos que lançaram um livro em 1991 chamado Gerações, um estudo da história americana entre 1500 e alguma coisa e 1991 que eles lançaram o livro. E ali eles defendiam que, seguindo essas pinceladas aí dos estudiosos franceses, há uma conexão entre as pessoas nascendo nesses ciclos aí de 15 e 20 e as mudanças que um pode ver na sociedade. Eles separavam as gerações em 4 ciclos, que ficou até famoso um conceito chamado fourth turning, em inglês, que eu não sei nem traduzir para português. A guinada, a quarta guinada, ou alguma coisa assim. Sim. Que eles defendiam que nesses ciclos aí de 15 a 20 anos, sempre podia ser observado 4 tendências de grupos, que era uma ser profeta, tinha uma questão de idealizar um futuro que ia ser melhor do que o presente. Sim. A outra, a próxima geração, ele descrevia como nômade, eles, né, que são 2, que seria uma geração que tenta se adaptar ao que foi profetizado pela geração anterior, mas também quer achar o seu próprio espaço. Uhum. Então, Já tô tende a pensando ser... aqui nos baby boomer, exato. nos millennials. Geração X. Para dar um comparativo. Isso, é verdade, X, porque a X é antes, né, do milênio. Então, vamos botar um asterisco antes de eu começar aqui. Essas pessoas são americanas e, como o título do livro que eu citei diz, o objetivo deles foi analisar a história americana usando essas lentes. Então eles olharam para a história americana e dentro desse contexto foram eles que definiram, por exemplo, a palavra millennials. A palavra baby boomer foi da revista Time nos Estados Unidos na década de 50, que já existia uma alta
taxa de natalidade ali foi crescendo e a revista Time falou a geração Baby Boomer, tá todo mundo nascendo agora. Foi logo após o final da Segunda Guerra. Isso. E o nome Geração X vem de um livro que chama Geração X, que é da década de 90, começo da década de 90 também. E Millennials foram esses dois que consagraram, e eles também sugeriram o nome Geração Z, porque uma alternativa para a geração, bom, pro X, né, o que vem depois do X, a Millennial é a geração Y. Então, preste atenção como que os nomes das gerações que utilizamos hoje, como Baby Boomer, Geração X e Millennial e Geração Z, vêm exclusivamente dos Estados Unidos. Foram concebidos por americanos para americanos. Pensando no contexto deles. Sim. Porque lembrando, o Baby Boomer, no Brasil não teve Baby Boomer. Quantas pessoas morreram na guerra no Brasil, na Segunda Guerra? Ou sai do Brasil e vai para Uruguai. Que Baby Boomer tem lá? Então, como tem em mente isso. Estamos falando de americanos cunhando termos para americanos segundo hipóteses de sociólogos americanos. Mas o pior é que eles tomam esse, né, entre aspas, aí, o padrão que eles definiram para o que é um Baby Boomer, por exemplo. A gente toma para mesmo para nossa sociedade que não passou por isso. O negócio tornou tão grande, tão amplo assim que, bom. Sim, chegaremos lá. Já falando disso. Mas seguindo a linha histórica, este Strauss-Howes defendiam então 4 ciclos generacionais. E aí você pode pensar no Baby Boomers como os profetas, idealizam o futuro. Os nômades que tentam se encontrar e são um pouco rebeldes nessa tentativa de o que foi prometido versus a realidade, como a geração X. O próximo ciclo é do herói, que é a geração que concilia essas duas visões e pega o melhor dos dois mundos e defende o que seria realmente a concretização lá da profecia, que foi melhorada pelos nômades. Então aí seriam os millennials, que nesse contexto até soa bonito, né? Uma geração que traz, que une os dois mundos. O melhor, vamos trazer o melhor dos dois. Exato. Você pensar em idealizações de millennials brigando por melhores econômicas, melhores ambientais, etc. Faz até dar uma... Fala, olha só, dá um tapinha na própria pessoa. Não fiz nada, mas dá um tapinha nas costas. Olha só. Concorda que a economia é importante como o Baby Boomer, mas também concorda que o ambiente é importante, como a geração X brigou lá nos festivais de rebeldia. De rebeldia. Então, essa é assignado, entre aspas, tudo aqui entre aspas, né? Mas herói para a geração Y, ou Millennials. E por fim, eles definem como artistas a geração que vem depois, que é basicamente o que não vê muita validade na estrutura construída, na estrutura construída por as gerações prévias e quer recomeçar. Então vê tudo como tem que ser criativo, tudo que veio antes é simbólico, vamos repincelar isso aqui. Então, esses são os 4 ciclos. Profeta, nômade, herói e artista. Que no nosso contexto, no nosso contexto tem isso daí, mas eles usaram essas lentes para retroativamente justificar gerações americanas mesmo, de independência, de guerra civil, de briga pelos direitos civis. Então, eles usaram essas 4 categorias para ilustrar como cada evento norte-americano caía em algum deles, como os Founding Fathers lá, o George Washington, Thomas Jefferson como os profetas, depois a geração que construiu realmente o governo como os nômades, trabalhando e adaptando ao que foi profetizado, depois os heróis, que você pode dizer que é a era de ouro americana, e depois os artistas, que é guerra civil, enfim. Eu não adentrei tantos detalhes de
que período eles usaram para cada categoria, mas foi nessa linha. Disso você falando, você, né, definindo assim, eu penso no que eu vi eles comentando algo igual isso, falando que a grande geração, né, foi meio que começou a definir as coisas, aí veio os boomers que começaram a trabalhar mais e seguir carreira mesmo, essas coisas. Aí o X já era a geração que tava meio tentando se encontrar ali, mas ainda seguindo o que os boomers faziam, que foi, eu acho que inclusive na geração X que cresceu essa coisa de você fazer uma faculdade para você poder ter uma carreira e não sei o quê. Sim. E aí na nossa geração, na milênio, começou a diminuir um pouco essa coisa, falar, não, talvez não seja tão necessário ter uma faculdade, mas eles ainda seguiam isso, mas tentando conciliar um pouco mais por exemplo, o trabalho com o lazer, coisa do gênero. Que é bem nessas linhas mesmo que a gente tá falando. E no Z, eles já estão tentando meio que reinventar algumas coisas. Tá bem diferente de como funcionava, sei lá, 2 gerações, como o X e o Boomer fazia, por exemplo. Sim. Acho que já é meio como se fossem os novos profetas aí. Sim, é uma narrativa bonitinha. Sim. Que em grandes pinceladas você até vê certo sentido. Mas aí começam as considerações. Primeiro, estamos falando do contexto norte-americano, estadunidense, nem inclui o Canadá. Estamos falando de um país. Isso, de um país e de uma bolha de pessoas que estão sendo analisadas, que eu pode ter certeza, eles não estão falando dos fazendeiros de trigo no interior dos Estados Unidos, lá em Nebraska. Não, tô falando dos nova-iorquinos. Isso, californianos. É aquela questão que a gente já falou muito também, né? Eles estão usando lentes, mas com microscópio. Então você tem um filtro em cima de outro filtro. Os caras usam 2 capital para definir um país e o país é usado para definir um mundo. Mas 2 capitais é uma boa maneira de resumir, mas principalmente, lembrando, né, são professores de sociologia analisando dentro do contexto de grandes centros urbanos, universidades. Pergunta para um fazendeiro lá em Kansas o que ele acha dessa questão de se rebelar contra ter uma faculdade. Trabalhar, moleque. Isso é bolha. Toma aqui esse balde, vai lá tirar leite da vaca. Exato. E além de essa bolha americana, nessa bolha de centros urbanos, nessa bolha de pessoas que respaldam essa teoria, tem a bolha de... Quer dizer, tem o asterisco de... Se você pensar em grandes nomes, mesmo na história americana, que caem dentro de cada categoria, você sempre acha exceções. Como você pode pensar no George Washington como um profeta, mas você pode pensar no Alexander Hamilton, de que a gente já falou muito aqui, como... Nossa, para que você falou Alexander Hamilton, em vez de me vir ele em mente, veio o cara que faz ele no Lin-Manuel Miranda. musical. Excelente musical, pessoal. Outra vez, recomendação. Mas ele foi muito mais de um nômade nessas definições, tentando conciliar a visão com concretizar a realidade, do que o George Washington, que estavam basicamente no mesmo tempo ali. Então, se você pensar também na geração de baby boomers, o Martin Luther King estava nessa geração. O Malcolm X estava nessa geração. Quão profetas, idealizadores eram no sentido de não se rebelar como pensa na geração X, ou de não tentar conciliar como é o Millennial, como eles fizeram tudo isso ao mesmo tempo. Você pensar até nessa coisa artística de vamos reinventar isso, o que o Martin Luther King fez nos Estados Unidos, se não dizer basta dessa segregação sem fundamentos racionais, como isso não é uma atitude de vamos destruir isso aqui para construir uma nova sociedade com direitos civis, etc. Então é uma coisa meio, dependendo para quem você está olhando, tudo se aplica. São divisões falsas no sentido que em diferentes momentos, diferentes pessoas, eles foram tudo ao mesmo tempo, coisas diferentes em tempos diferentes. Então a teoria é legal, mas ela só é válida enquanto você alimenta exemplos convenientes que justificam o que você está teorizando. É meio que a teoria vem do que você está olhando, mais do que o que você está olhando gera uma teoria que é cientificamente o mais correto, né?
E aí tem a coisa de que, embora sociologia seja uma ciência social, é chave a palavra social aí, que, diferente das ciências exatas, está sempre sujeita à subjetividade, a certa flexibilidade, a quem define de que maneira. Porque mesmo nos Estados Unidos, eles colocaram uma linha do tempo lá, de datas de nascimento, esse Strauss-Howell, mas quando o censo americano lá, o equivalente ao IBGE dos Estados Unidos, passou a atuar de maneira mais afinca, eles só reconhecem isso até o dia de hoje, a geração de baby boomers, porque eles são adeptos à teoria do Karl Mannheim, de que o que define a geração é o evento e não a época em que nasce. Então, para eles, para o censo americano, só existe uma geração, que é do baby boomers, e o resto é tudo grupos de idade. Enquanto que Pew Research, que é outro grande instituto lá de pesquisa, eles já reconhecem as 4 gerações, começando do baby boomer aí, mas eles definem datas diferentes, como para esse Hall e Strauss, a geração Z é a partir de 1990, Millennials termina em 94. Então 95 para frente é a geração Z. Enquanto para esse Pew Research Institute, a geração Z começa em 2005. Então tem 10 anos de diferença. E a única coisa que muda é quem que definiu. No primeiro com os autores, no segundo esse instituto de pesquisa. Então eu vi também alguns definindo que começava em 2000, aí veio até 2020, e aí outros que começavam em 2001 por algum motivo, e era 2023. O negócio é muito. Parece que é aleatório, cada um bota o ano que quer, mas mais ou menos aí dentro dos mesmos 20 e poucos anos. Então, é que a coisa se complica porque, como historicamente falando, existem essas duas grandes teorias, da impressão, que é o evento, e do pulso, da pulse rate, que é esse ciclo histórico aí. Mas hoje, meio que estão meio misturado porque reconhece, como por exemplo, a alegação desses autores para começar a geração Z em 95, é que aí passou a ser disseminado o computador pessoal e a internet, como algo começou a existir aí. Então a geração Z foi definida como uma geração que nasceu com a internet, que é um evento. Então eles reconhecem que tem o impacto do evento, mas eles retroagiram no sentido, se a geração Z começa aqui, a geração Millennial começa quando? Aí subtrai 15, 20 anos. Como entende como retroage para ser conveniente a hipótese que eles estão delimitando, mais do que ao contrário. Então, a única que realmente mais pessoas concordam dentro dos Estados Unidos é essa do Baby Boomers, porque aí tem a questão de porra de uma guerra. Biologicamente é um monte de gente nascendo ao mesmo tempo e em razão de um evento que aconteceu precedente a isso. Então, Baby Boomers realmente é a única geração mais respaldável assim em termos de tanto num campo da teoria como no outro se enquadra. Se enquadra de maneira mais exata nos Estados Unidos que teve esse efeito. A questão da grande geração, da Great Generation lá, que eles passaram pela Primeira Guerra, né? Sim. Isso eles não chegam a comentar, falar nada? Não, então, é tudo retroativo, como ninguém se denominava grande geração, ninguém no círculo. Aqui também não temos acesso, né? Mas se entende que não tinha nem mídia, né? Antes Lembrando que a televisão é de advento depois da década de 60. Não era um termo disseminado, ninguém se auto-rotulava dessas coisas, falava em termos dessas coisas. Presume-se, né? Vai saber. As chances são baixas. Mas a questão é... Foram esses dois, Strauss-Howell aí, que olharam a história dos Estados Unidos e começaram a colocar nome. E o nome que eles colocaram, Greatest Generation, foi por realmente o que... Na verdade tem duas coisas. Uma de Greatest, porque eles lutaram as duas guerras,
e trouxeram a vitória para o país, como você não pode pensar na Greatest Generation na Alemanha, por exemplo, seria um pouco... The Greatest Generation, derrota 2 vezes seguidas. Não só derrota, né? Nazismo. Nazistas, Greatest Generation. Melhor não falar muito sobre nazismo, que você viu o que deu. Nem fala a palavra. Corta. Mas é dentro desse contexto americano e dentro também do contexto de a Grande Depressão, que foi uma geração que saiu da Primeira Guerra e passou pela Grande Depressão, que é o período econômico lá de queda das bolsas e pobreza para todo lado, e depois foi lutar a Segunda Guerra Mundial. Então, esse great aí, o grande, não vem só do efeito na guerra, mas também pela Grande Depressão. E antes disso... Resilientes, eu vi que eu usava uma palavra resiliente para definir a The Great Generation. Sim. Sim. Mas sim. também usaram essas palavras para definir as outras gerações, como os americanos que conseguiram independência, o que foram, se não resilientes. Ou mesmo se você pensar na própria geração millennials aqui, depois do colapso do mercado, já 2 vezes praticamente, e ainda assim trabalhando, tentando o melhor, o que é isso se não resiliência? E se pensar na geração Covid aí, entre aspas, né? Assim, é muito subjetivo, geração... é muito abarcativo. Alpha, né? Geração Alpha, geração Covid. Olha, curiosamente, falando em nomes, a única geração que não foi nomeada por um americano foi essa Alpha aí, que foi um australiano. Que lançou um Tocou livro... foda-se, né? Falou, não, vamos sair desse negócio, já que tá no Z, vamos voltar pro A. É um outro alfabeto, né? Alpha... Alfabeto. ABC é um alfabeto, agora começa as variantes do Covid. Ai, meu Deus. Qual é que é a nova variante lá? Micron, não. Omicron. Omicron, isso aí, geração Omicron vai chamar agora, quero nem saber. Se você conseguir popularizar isso. Tem uma questão também aí de... Essas pessoas não foram as únicas que tentaram nomear as gerações. Tem muita gente falando de geração geração iGeneration, em advento do iPod, do iPhone. Sim. Porque nisso você tá falando no caso da Alpha, né? Porque eles já nascem com... Da Z, na verdade. Que depende, como não tem linha na areia aqui. Sim. Vai ter muitos considerando geração Z ou iGeneration, porque mesmo que não nasceram com iPhone, nasceram com internet. Pelo menos o celular, internet já tinha. Internet, que o i do iPhone e iPod vem da internet, né? Sim. Então a iGeneration seria a geração Z, entendo. Mas, de novo, não tem nada exato nisso e não tem nenhuma fonte de autoridade para isso. É tudo nascente num contexto americano, por americanos, falando do mercado americano, que esse é grande outra curiosidade, ponto aí bem relevante, que esses autores aí, eles estão vivos até hoje e tem uma consultoria para efeitos de mercado generacional. E eles criaram basicamente todo um mercado aí de consultoria voltado em analisar a demografia segundo essa divisão por gerações, que em 2015, só nos Estados Unidos, gerou 70 milhões de dólares. Esse segmento do mercado. Segmento não, né? Essa prática aí de estudar o mercado segmentando através de gerações. Então... O estudo gerou isso? Então é curioso, eles lançaram esse estudo, esse livro, e depois lançaram um instituto que presta serviços para grandes empresas como Ford, Nike, até o serviço militar americano, para dar essa consultoria de como melhor fazer marketing para esses diferentes grupos. Sim. Então é bem conveniente, eu diria, né? Você dá os nomes, formaliza, se populariza e de repente vende. Uma consultoria para, ok, agora o que você faz? Agora vai entender como funciona. Meu Deus do céu. Então
é interessante porque, voltando lá no começo, né, o que é a geração, o que significa esses conceitos? Por um lado, existe uma tentativa genuína de realmente tentar separar grupos de pessoas e tentar usar isso para entender melhor a sociedade, para entender, problematizar de maneira que mais granular o que acontece em certos períodos com certas pessoas. Então eu vejo certo mérito nessa tentativa, porque, de novo, você podia separar também por gênero, por etnia, por classe social. E você, com essas lentes, consegue fazer estudos com efeitos parecidos, de como você enquadra isso dentro desse contexto. Então é uma divisão como qualquer outra, e dado que compartilha realmente a mesma idade, e necessariamente muitos dos mesmos eventos, né? Porque você cresce tendo exposição às mesmas coisas a nível, entre aspas, global aí, né? Porque as exposições são diferentes dependendo de onde você cresce. Mas tem certo sentido, como aí eu vejo que tem certo sentido essa tentativa. Mas você usar o que está consagrado hoje, que é essa teoria do post-rate, com a nomenclatura americana, fundamentada na história americana, baseado numa pesquisa que virou uma empresa de consultoria. É um pouco mais questionável, né? O mínimo. Mas tem algo bem interessante que eu acho que é muito mais fácil você enxergar divisões mais claras generacionais hoje do que em outros momentos da história, porque as experiências, tirando as guerras mundiais, aí eram mais localizadas, né? Sim. Agora com a internet, principalmente, né, depois dos milênios, porque qualquer coisa que acontece, a gente meio que, todo mundo fica sabendo disso ao mesmo tempo, né? Por causa da internet, etc. E tem muitas vezes também que as pessoas meio que reagem junto. Você vê no Twitter, acontece uma tragédia lá do outro lado do mundo, mas tá todo mundo meio que falando só sobre isso, sabe? Ou qualquer acontecimento que tem, tá meio que unido ali de uma certa forma na rede, né? Uhum. Sim, hoje vivemos realmente num contexto mais global. Sim, Então, bem mais. por exemplo, tem muitas gerações que tem essas millennials, tem geração X que são as mais populares, mas tem países com gerações muito bem definidas dentro daquele contexto, como na Armênia tem a geração da independência russa ou da União Soviética naquele momento. Na África do Sul tem a geração Nascidos Livres, que é de 94 para frente, que quando foi o fim do apartheid. Então essas gerações nesses contextos faz total sentido. E são realmente reconhecidas e válidas e populares nesses lugares. Então, você pode pensar neles como geração Z e geração Nascido Livre? Pode, mas o que tem mais respaldo dentro do contexto é a geração livre. No Brasil, eu não sei. Esse é algo que... No Brasil, eu acho que como a maioria das coisas segue o padrãozinho americano. isso é o Ocidente. Embora na China tem artigos aí que falam os millennials chineses. Sim, sim. É que virou popular, né? Cara, Sim. gerações pra mim, depois de todo esse contexto, eu associo a McDonald's e Coca-Cola. É uma produção comercial dos Estados Unidos que tá em tudo que é lugar agora. Sim. Não nasceu comercialmente, mas hoje o mercado de Virou. consultoria é forte e não tende a diminuir, não, porque E vai continuar agora. Agora já era. agora tem mais eventos, né, a nível global, e a gente tem mais Então as coisas respaldo, estão porque, mais rápidas, digamos assim. sim, você falar do geração X ou millennials chineses, pra mim, não sei se faz muito sentido, porque se você pegar o primeiro ano dos millennials aí, que nem sei, é 82, 83, alguma coisa assim. 80 e pouco, até Eu acho que 2090, 900, alguma coisa assim. a China não estava vivendo nada parecido do que os Estados Unidos, o mundo ocidental nesse período, necessariamente. Mas
a internet hoje na China é tão usada quanto em outros países, embora tenha a censura, né? As restrições, né? Então você falar da geração 2005 para frente na China, comparado ao resto, como aí tem várias intersecções, né? Mas como você nomeia isso e, sei lá, eu falei 2005, mas por um número aleatório, né? Sim. Eu acho que a única data que realmente dá para cravar, assim, a nível global é o Covid mesmo, que foi o evento mais global desde Sim. as grandes guerras, até mais, né? Porque as grandes guerras não envolveu muitos países, é uma coisa mais Europa. O fato tipo, do quando a gente tá conectado hoje, não só pela internet, mas, sei lá, quanto mais fácil é você viajar para outro país, não só saber o que tá acontecendo, mas estar lá, Sim. eu acho que começa a fazer um pouco mais de sentido essa coisa de geração, dá pra, sei lá, ficar um pouco mais meu Deus, travei a palavra. Isso, do que era antigamente, por exemplo, com o Boomer, principalmente, tá ligado? Sim. Ou mesmo o X depois. Então, mas aí a gente chega em outra questãozinha que tá todo mundo vivendo isso. Então, como você separa por faixa etária essa característica? É verdade. Não importa quantos anos você tem, quando você nasceu, você tá vivo, você tá vivendo isso agora. Você tá na internet, você tá viajando, você Sim. tá sendo exposto aos mesmos eventos. O efeito, claro, vai ser diferente, né? Como a gente... É muito claro o efeito, por exemplo, em quem tá indo pro primário agora, nessa parte de pandemia, vai ser diferente do nosso, que já saímos da escola. Que nem o videozinho, não lembro onde que eu vi, de uma criancinha que ela já nasceu nesse contexto, né, do Covid. E agora acho que ela tava com 2, 3 aninhos, um negócio assim. E ela vê um negócio acho que era de beber água, sei lá o quê, e automaticamente ela já bota o pé assim embaixo e aperta achando que é um negócio de álcool em gel pra limpar a mão. O negócio já tá gravado na mente da criança já. Sim. É máscara e álcool em gel. Sim, tem relatos de crianças também com medo de ver a boca da pessoa. Nossa Tá acostumado a ver máscara e de repente vê o negócio se mexendo ali. A próxima geração vai ser igual a Ásia, né? Que a Ásia, o pessoal tá um pouquinho resfriado, eles já botam máscara. Já. Então, mas é mera especulação, né? Porque isso é um efeito Não, isso eu tô meio que mero mecânico, especulando né? também. Então, é um efeito meio mecânico de exposição. Você tá acostumado a ver uma coisa e ver outra, tudo bem. Mas essa nova geração, como você está dizendo, também vai crescer com uma infinidade de informações sobre o que foi o Covid. Vamos esperar que seja no passado, né? 2040, Covid lá, firme e forte. Tá em outro alfabeto já. Já? No alfabeto chinês já, com uns 40 mil caracteres. Do jeito que a coisa anda, não. Então é difícil traçar linha na areia, como tem esses grandes eventos, seguindo essa teoria aí da impressão, mas especular o efeito que vai ter, se vai ser o mesmo efeito, é tudo território de pode ser que sim, pode ser que não. Quem é você para me dizer? Uma consultoria que vai me cobrar $1.000 a hora? Como, ok. Você é um instituto Mas de eu tenho a impressão pesquisa. que eles vão começar cada vez a encurtar mais esse tempo aí. Então, cientificamente falando, quanto melhor você define, né, mais dentro do que eles chamam até de cohort, mais propensão a acertos você tem. Como vamos definir a geração dos nascidos livres lá na África do Sul, como principalmente qual que é a capital lá? Cape Town. Cape Town, isso. Eu sabia que era alguma coisa Town. Vamos analisar os jovens nascidos em 94 em Cape Town. Como, ok, você provavelmente vai conseguir fazer uma teoria bem fechadinha sobre isso. Vamos ver mundialmente quem nasceu em 1994. Então aí a validade começa a ficar diluída. E aí vem os contra-argumentos, né? A gente está falando aqui, tem seus méritos aí, mais ou menos. Mas se você separar, e aí esse é um ponto do livro que eu falei que é a base aqui desse episódio, que ele pergunta, realmente importa quando você nasce? E ele faz, esse autor, compartilha vários e vários dados, tem 11 capítulos, cada capítulo deve ter uns 20 gráficos, mostrando as variações, seguindo o grupo de idade. E o que fica muito claro em várias dimensões que você analisar efeito, por exemplo, financeiro, como que geração que tem mais dinheiro, ou vínculo com o trabalho, geração que preza mais por
não sei, fidelidade versus crescimento rápido. Ou outro foco, felicidade, como que geração é a mais feliz. Saúde, que geração é mais saudável. Como se você dividir nessas dimensões, o que mais determina se você tem mais dinheiro, melhor relacionamento com o trabalho, se você é mais feliz ou tem mais saúde, não é a época que você nasceu. É onde você nasceu. É. Então, se você nasceu num país desenvolvido, você está bem melhor do que qualquer um que não nasceu Sim. nessas condições. Ou mesmo se você é um país em desenvolvimento, mas em classe alta, você está melhor em todas as dimensões do que alguém que é de outra geração, mas está numa classe mais baixa. Sim, sim. A questão de gênero também. Se você é homem, se é mulher, tem várias dimensões de... não só esses dois, né? Não tem mais só essa coisa binária. Sim. Mas para simplificar, não... Porque senão a lista vai longe. Exato. Se você dividir as pessoas, mesmo em termos de etnia, nessas vertentes de como você vê a diferenciação entre grupos de pessoas, uma das diferenciações que menos importa é quando você nasceu. Quando, sim. Onde você nasceu, que classe social você nasceu, que contexto, em termos de grupo étnico, se é num país com guerra civil ou não. Sim. Tudo isso importa muito mais do que nasci em 94 ou 93. Sim. Então isso me lembra muito aquele episódio quando a gente falou sobre como o seu ambiente e as pessoas à sua volta é o que meio que constroem você ali, a sua personalidade e a sua influência e como você vai levando a vida com isso. Sim. A questão das gerações, do conceito de geração, é que ele é meio que ao contrário, porque ele meio que pressupõe que nós mudamos com cada ciclo, quando na realidade o que muda é o contexto em que nascemos e como isso geram as mudanças, né? Realmente não é o quando você nasce que muda quem você é, como se fosse um horóscopo que mudou o signo, senão que quando você nasce tem variáveis diferentes que obviamente vai ter um efeito diferente em quem não nasceu naquele contexto. Então, o contexto muda e você pode definir aí que o contexto, eu vou analisar o quanto mudou o contexto a cada 15, 20 anos. Mas sabemos que depende do que você está definindo como contexto, né? É internet, é uma pandemia, é uma série A na guerra, televisão, geração uma série. antes de Lost, pós-Lost, geração Netflix. Geração Netflix. Essa geração Netflix não sabe como era difícil. Então, é tudo extremamente subjetivo, mas existe certa objetividade dentro de certos critérios e tá tudo realmente enraizado em um grupo de pessoas aqui. Divide e analise. Boa sorte. Fácil assim, simples assim. Tem alguns traços que vão dar mais credibilidade, né, da maneira que se dividiu, tem outros que não. Como eu falei aqui das vertentes que, por exemplo, renda e lugar de nascimento define mais, mas existe alguns poucos que realmente quando você nasceu em termos de ano pode ter mais impacto. Só para também não falar é tudo balela. Não é tão assim como a questão de renda, por exemplo, principalmente em patrimônio. Existe um gap muito grande em quem nasceu antes da década de 90 e quem nasceu depois, por uma questão de que o preço de imóveis subiu absurdamente Nossa senhora. nos últimos 20, 30 anos. Então, tem até uma piadinha que o pessoal fala que os millennials é a geração que vai morar com os pais até os 30, 40. Porque não dá, tá muito caro sair de casa. nem é uma piada, né? É uma realidade. É uma realidade. A questão aí não é que o millennial é preguiçoso, mais dependente dos pais, é uma questão de que os pais podiam comprar uma casa com muito mais facilidade do que os millennials podem hoje, tendo até rendas maiores. Como o millennial pode ganhar mais do que o baby boomer, por exemplo, mas a renda maior não paga o custo da casa, que não é 2 vezes maior, é 10, 15, 20 vezes maior. É não só a casa, né? Coisas no geral, né? Mas Coisas no a geral. questão do mercado imobiliário é realmente absurda, assim. Nesse livro tem gráficos que mostram que na década de 70, 80, no Reino Unido,
Entre o grupo entre 20 e 30 anos, 70% deles já tinham uma casa ao chegar nos 30 anos. 70%. Nossa E hoje senhora. esse número é, acho que 16% no Reino Unido. Então, Casa, filho, né? Essa imagem de como você vai constituir uma família, por assim dizer. Sim. Acho que era muito mais forte. Então, mas Hoje em dia o povo fala, não quero filho, não quero casa que tá caro. Mas esse não é um problema generacional, é um problema econômico. Tudo ficou mais caro. Sim. Então, se você usar a lente geração, você pode enxergar dessa maneira. Ah, millennials muito diferentes dos boomers. Mas se você colocar a lente Econômica. poder econômico, vamos dividir classes sociais em momentos aqui de economia deslanchando, economia colapsando. E isso explica muito melhor o que está acontecendo do que você nasceu em 92, 90, por isso que é desse jeito. Porque são preguiçosos, né? Por isso que não tem casa ainda. Você troca de trabalho a cada 3, 4 anos. Mas ao contrário também se aplica, viu? Esse é outro ponto interessante, que a questão ambiental, por exemplo. Existe uma percepção muito forte de que são os jovens que se preocupam com o meio ambiente. Principalmente na figura da Greta, que é Thunberg. Ela é Z, né? Z. Ela é Z. Mas aí você fala, pô, essa geração levantando bandeira, fazendo protesto, brigando, realmente, eu vejo uma questão generacional aqui. Mas tem um cara, que você provavelmente já escutou a voz dele no Planeta Terra, a série da BBC, chama David Attenborough, que ele tem 94 anos, e ele tá falando exatamente isso faz 50 já. Então, você dizer que é uma questão generacional, não. Como não são só os jovens, tem pessoas aí como o Attenborough, que é um dinossauro basicamente, que vem batendo o pé nisso desde sempre. O que mudou ele batia o pé fazendo documentário na BBC, que você só podia assistir se tivesse TV a cabo ou morasse no Reino Unido. Sim. Agora Meu filho. a Greta faz um Twitter lá e Já era. Então tem essa questão, você fala, é um problema generacional? Pode ser, mas depois de quantas outras coisas? Como, primeiro, a intensidade dos problemas, que hoje, claro, estão muito mais explícitos do que 3 décadas atrás. Segundo, qual a exposição das pessoas a isso? É vendo documentário na BBC ou é simplesmente vendo qualquer notícia hoje em qualquer lugar? E aí, depois... Qualquer fonte, confiável ou não. E também prioridades, você pensar em prioridades do mundo, aqui falando mais em países em desenvolvimento, né? Isso é a briga até hoje, né? De que os países desenvolvidos já queimaram todas as florestas, exploraram toda a energia fóssil, e agora está dizendo que os países como Brasil e Índia têm que botar o pé no freio porque impacto global, né? No clima. Mas, a gente já cresceu, chegamos aqui, mas para isso, não vai dar ruim. Então, falando nessa posição de privilégio, né? E Pra aí, mim deu certo, mas acho melhor parar. não, já fizemos um estrago aqui, não continua esse estrago não, continua esse desenvolvimento, mas de maneira alternativa sustentável, que vai demorar mais, é mais complicado, mas escuta Um dia você chega lá, escuta a confia. gente aqui, Escuta o boomer. vamos ajudar, enquanto é o país que ainda, falando dos Estados Unidos, né, que depois da China é o que mais gera poluição, se comporta aí, mas a gente nem taxa imposto aqui, não, quer dizer, nem tributa poluição aqui, não tá fazendo nada, mas escuta a gente. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Exato. Então, e aí você passa dessas 3 coisas aí, como período, intensidade, briga geopolítica, e aí você fala, é um problema generacional, olha só. Ok. Sim. Beleza, não. É tão relevante como falar que a cereja do bolo estragou o bolo. Mas não deixa de ser verdade. Se a cereja estiver podre, você comer junto com o bolo. É só uma questão de proporcionalidade, né? Que lente você está usando, que período você está analisando. Enfim, a questão é: o mundo é complexo. A divisão generacional é simples. Se você pegar pra entrar em detalhe de cada coisa que você comentou aqui, Então, exato. ia ser, nossa, dias de episódio. Dá para fazer divisão do jeito que você quiser. Sim, os caras simplificam. Sim, avaliar a validade de cada uma é onde complica.
Tem que entregar. E tem que vender, né? Porque depois tem que fazer a. Uhum. Tem tem que Deus garantir do o céu. o pão na mesa. É, pô. Você acha que foi de graça esse estudo aqui? Não, pô. Daí pensa em você, máquina do tempo, vai vender consultoria generacional lá pro povo da Idade Média. Aí você vai ver a diferença generacional em termos de punição, É. a estupidez percebida. É isso aí. Então acho que lá, mas acho que deu pra. Bom, entrar em detalhes nunca, né? Porque já percebemos quão complexo isso é. Mas deu pra gente entender melhor como que funciona. Eu acho que o legal é realmente Como entender que. chegaram nisso, né? Principalmente. Sim, acho que o legal é entender que, por mais pareça algo simples, vamos dividir aqui segundo grupos de faixa etária, não é bem assim, né? É uma simplicidade falsa, mas que em efeito, mais do que em origem, existência, que aí tem a sua complexidade histórica, social, cultural, lembrando, é uma Sim. coisa americana, em essência. E Então, é uma coisa que o mundo meio que toma como verdade, assim, de uma forma geral, mas. Não. não, é uma construção social. Acho que Exato. esse é o Função ponto. social. Sim. Mas é uma construção social americana com base em tendências Na americanas. história americana, por boa parte, e tendências americanas. Nossa. Exato. E hoje tem um americanismo ainda de quem mais usa esses termos são os americanos na CNN, na, sei lá, Fox News da vida aí, que é o que acaba refletindo também nas outras mídias sociais, né, que adotam um termo e usam a modinha como se tivesse uma validade, mas sem todo esse contexto aí. Uhum. Como a gente falou, olha que curioso, a gente falou lá, mesmo sem ter pesquisado nada nesse episódio aí do Padrinhos, de que a ideia de gerações, eu falei, era um espirro americano. E hoje, depois de ter lido o livro, artigos, de ter realmente estudado isso, a conclusão é a mesma. É a mesma. Espirro americano. Mas agora Falhou entender aí pelo mundo. exatamente o porquê Por que, quê? como se originou e o porquê que é um espirro e porquê que algumas pessoas tomam essas gotículas aí e usam como se fosse algo mais do que isso. Tá vendo, pessoal? Não precisa ficar brigando entre as gerações. Boomer chamando o milênio de preguiçoso. Pô, falando que é. Como é que é? Eu vi um vídeo falando que a geração Alpha agora é uma geração condenada. Condenado. Falei, porra! Isso nem existe na classificação lá do Bauhaus. Ai, ai. Profeta, Então tá nome de bom. herói, artista, não tem condenado. É uma nova, é nova. Em teoria é profeta. É profeta. É. Em grande teoria, né? Alpha, profeta? Meu Pô, porque Deus. acabou o ciclo do artista KZ. Então recomeça agora. A Z vai Nossa repintar o senhora. mundo aí com os TikToks e a Alpha vai ter que profetizar Se algo em virar. cima disso. Toma aí, ó. Como é que é a tensão de 15 segundos que tem? Trabalha, vai, se vira. Passou pra frente, vocês tomam conta agora. Reconstrói, profetiza o novo mundo aí. Pô, se vira aí. Os boomers conseguiu, vocês também conseguem. É isso aí. Ai. Bom, acho que dá pra gente encerrar então. Foi um episódio um pouco mais curto. Mas também não tem porquê, não tinha o que estender demais aqui. Já deu pra entender já. Exato. Se a gente fosse estender isso aqui e entrar em detalhes, é que nem eu falou antes, né? É dias de episódio. Acho que eu só quero terminar com uma nota de que, assim como qualquer outra construção social, existe uma romantização de novo versus jovem, bom versus mal, os vilões versus os heróis. Sim. Isso que dá a briguinha, né? Fala, nossa, os boomers estragaram tudo. Mas essa romantização alimenta a mídia. Como quem está mais interessado em definir gerações e agregar tendências às gerações é a mídia, porque é um artigo que diz, olha o que os boomers fizeram em termos de consequências hoje, ou os millennials estão destruindo o mercado imobiliário. Isso dá clique. Então,
gerar Aí essa eu vejo o que esses moleques estão fazendo. gerar essa percepção de que existem caixinhas e essas caixinhas estão destruindo ou salvando o mundo, dependendo de qual o seu Uhum. público, dá dinheiro não só para os consultores, mas para os artigos da vida aí. Né? Então, existe uma intenção, não é intenção, existe um incentivo muito forte em agarrar essa simplicidade e ganhar dinheiro em cima dela. Quando a Né? realidade, se você pensar de novo lá nas outras múltiplas vertentes de classe social, país, gênero, etc., você explica de maneira muito melhor, mas fica complicado, né? E fica muito dentro de um Deixa eu- círculozinho nicho que não dá pra você conseguir 1 milhão de cliques com isso. Você falou isso da mídia, né? Você dá até pra reparar como a mídia, ou até, sei lá, filmes, as produções em geral, parece tentar não agradar ou talvez levantar um pouco o ego meio que da geração atual. Você vê algumas produções que vem saindo, ou coisas que você vê em mídia, novela, seja o que for, como tem aquela cara mais de geração Z mesmo. Que eles falam, bom, a gente tem que vender pra essa galera agora, Mas é então... que essa galera são os futuros consumidores, né? Sim, então, exato. Tá Já estão construindo uma base de essa é a mentalidade. consumidores. Sim. E isso foi Sim. verdade também pros boomers, pro geração Não, X, sim, pra todos, sim. Você sempre vende pra quem tá crescendo que vai comprar mais, né? Vender pra Porque, velho que que nem tá a gente pra tá falando. morrer já Pra quê? não é um negócio que não. Tem um mercado muito milionário Então, aí, bilionário na verdade, mas não é muito sustentável. sim, a longo prazo, né? Porque... Não, todo mundo vai ficar velho também, mas eu só digo em questões de crescer. Como a possibilidade de crescer e sim, consumir sim. mais é Uhum. muito maior numa juventude do que numa terceira Sim, idade. claro. Quando a gente tava vendo, eu tenho alguns exemplos de, por exemplo, produções que você pode ver que tem meio que uma cara de alguns grupos, né? Que aí o pessoal deu o exemplo da própria Euforia lá. Como ele apesar do tema, né, ser pesado e tal, como os personagens em si, você vê que eles são bem geração Z mesmo. Sim. Por isso que a parte do sucesso da série tem os pessoal se identifica ali com os problemas dos personagens, etc, porque é meio que a realidade Mas deles. ironicamente, a geração Z, nesse sentido, nada mais é do que jovens. Jovens se Sim, aventurando, consumindo substâncias exato. intoxicantes. Todo grupo fez. Intoxicantes. Todo grupo fez de alguma maneira, em algum momento, alguns até mais do que outros. Sim. Então, nesse sentido, pensar em gerações como jovens versus não tão jovens. Sim. Tem até o próprio. Qual foi a série? Fleabag, que eles falaram que é bem millennial, assim. O caso que ela é mais empreendedora, tem o próprio negócio dela, mas tá tentando se encontrar e não sei o quê. Tá dando vários exemplos. Sim, como se na geração dos décadas de 60, 70, mesmo antes disso, as vendinhas Não da década passasse de por isso, 30, né? também, ninguém tivesse pensado nisso. E é legal porque eles se percebe que a divisão é bem isso. Por exemplo, a Euforia jovem, o Fleabag millennial. Aí eles deram exemplo acho que era o Clube da Luta lá, do Tyler, não sei das quantas, lá do personagem do Brad Pitt. Que era mais o Geração X, que também é um cara que tá perdido, tentando se encontrar, indo meio contra o que foi definido pelos boomers. Sim. E por aí vai. Narrativas romantizadas para vender conteúdo. Sim, exato. É isso. Dá. Que é o que vai falar com aquela geração ali. Assim como dá para falar com certos gêneros, assim como dá para falar com certas classes sociais, Sim. dá para falar com essa caixa aí chamada geração que é difícil encontrar as arestas. Mas é bem mais fácil entender olhando do lado ao contrário, né? Qual é o incentivo para botar esse grupo nessa caixinha aqui? Qual é a demografia de interesse? Acho que é essa a palavra-chave. Demografia de interesse. Os rótulos dá vontade, mas o interesse é claro. Bom. Isso aí. Acho que é isso, né? Chegamos no fim Vamos encerrar esse episódio. Sim. Geramos bastante conteúdo já. Sim, foi bom. Pô, deu uma hora e pouco. Achei que ia ser até um pouco menos. Sim. Mas foi bom. Isso aí. Bom, esperamos aí, você já conhece, né? Dá pra nos encontrar aí nas redes sociais. Sim. No Instagram, Facebook e afins. Sim. E comentem aí se acham que foi legal, sentiram muita falta do senhor ex-participante.
É. alguma sugestão. Provavelmente não vou falar nada, né? Mas se achar ruim, É, vai que. Se achar ruim, vai falar, pode ter certeza. pode falar. Estamos abertos a sugestões. O momento é experimental, como comentamos. Pode ser que Sim. algo mude aí em breve. Se ninguém sem falar nada, é promessas. porque tá ok. É, Se reclamar, é porque realmente tem que melhorar. exato. Mas é isso. A ideia é continuar nesse bate-papo, nessa exploração de contexto aí, histórico, evolução Sim. atual. Então, Que isso foi o que a gente já. sim, Até antes mesmo, né? Da saída do Pedro, a gente já tinha meio que definido que sim. o VB tava assim. Então, é isso. Para quem continua aqui ainda, obrigado. Se ainda não considerou doar lá no Padrinho, os links continuam ativos. Sim, estão aí no site. É isso aí. Acho que no link do próprio Spotify, acho que dá pra você entrar também e ver lá, então. Sim. Como vocês sabem, tem algo generacional aí de que tá todo mundo no perrengue, então. Tá fácil, não. Isso é verdade, não é discurso romântico, não. Isso é verdade. É um fato isso aí. Mas é isso aí. Esperamos que vocês curtam essa nova geração do VB. Meu Deus. Falou, pessoal. Tchau. Até a próxima.